Toda vez que você achar que Deus aparentemente está sendo injusto em algum ponto, você tem que reavaliar esse conceito. Porque não é possível que você se considere mais justo que Deus, sendo Deus justo juiz. Na pergunta que esse rapaz aqui de Barba faz, é a respeito dos indígenas, né? Dos indígenas. Ele diz assim, que quem não crê já está condenado, tá? Então, segundo a visão dele, diferente da do Rodrigo Silva, que os indígenas não estão condenados por fato de não crer, tá? Porque o que eles querem dizer é que simplesmente Deus fez o indígena, não lhe deu conhecimento, ele vai ser condenado simplesmente por não acreditar. Aí o cara fala assim, mas então, qual é o papel dos missionários nisso daí? Vamos por parte. A falta de análise do texto é gritante. Olha o que o texto diz. Que quem não crê está condenado. Quem crê não será julgado, e quem não crê, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí o texto continua, e a condenação é esta, que a luz veio aos homens, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Ou seja, eles foram iluminados. Olha o que o texto está dizendo. Eles foram iluminados e eles tiveram a condição de escolher entre luz e treva. E a condenação é essa, que a luz veio e os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Apostasia. A luz veio, entende? O coração de pedra se transformou em um coração de carne. A condenação é essa, que a luz veio e os homens preferiram mais as trevas porque as suas obras eram más. E quando que veio a luz para o indígena? Nunca. A palavra não chegou ao coração dele. E ainda que o missionário vá lá pregar, existe o tempo de efeito daquilo, de Deus iluminar aquele coração. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, está escrito. Então, ninguém pode entender, ter a complexidade de entender, não pela razão, né, porque a fé não se baseia na razão, mas convicção de fatos que não se vê. Nenhum ser humano vai dizer que Jesus é o Filho de Deus se de fato dentro do coração dele não existir essa verdade, se de fato o coração dele não for convencido a isso, se ele não tiver uma lógica nisso. Porque para nós cristãos é tão verdadeiro Jesus como se fosse o nosso próprio nome, como se fosse a existência da nossa mãe. Só que é uma forma misteriosa, porque a gente nunca viu Jesus, nunca viu Deus. É uma forma misteriosa que a palavra de Deus entrou sem palavras em nosso coração. Fez efeito, nos modificou, e Deus fala ao nosso coração sem palavras. A gente entende a existência de Deus. A fé veio pelo ouvir a pregação, e no momento aquilo se despertou. De forma que a gente acredita piamente nas escrituras sagradas, com toda essa confusão que você vê aí. Com tudo que o ser humano diz, é livro escrito por homens, é livro escrito em certas épocas. Não, a gente crê simplesmente assim, naturalmente acredita. O que é loucura para quem está de fora. Porque se baseia em tudo que é lógica, se baseia em razões. A fé não está baseada em lógica nem em razão. A fé é uma coisa que foi colocada dentro do coração do homem, despertou aquilo nele de forma que nada pode tirar aquilo. Se passam anos e anos e anos, o cara pode até cair na vida errada, mas ele sempre vai ter aquela certeza de que ele teve um encontro. Se de fato ele realmente já teve o contato com o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer Senhor, que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Você pode dizer da boca para fora, mas o que o texto está querendo dizer é que ninguém pode expressar essa ideia com toda essa certeza, se não for o Espírito Santo que convence o coração, que guia na verdade, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado que ele tem, você pode se considerar uma pessoa muito boa na sua vida.
até que você vem para Jesus, você descobre que você é um cara que dá esmola, um cara que fazia isso, fazia aquilo, mas em certas áreas você não era bom. Você era um cara que prejudicava os outros, você é um cara que adultera, você é um cara que, se der bobeira, você passa a perna em alguém. Mas você começa a se avaliar quando o Espírito Santo começa a te convencer do teu pecado, da justiça, ou seja, de viver na justiça, e do juízo, ou seja, o Espírito Santo também nos traz o que? A ideia de que vai haver juízo. Tá? Pelo menos é esse conceito de interpretação que eu tenho acerca disso aqui. Ele dá uma ideia, uma certeza no seu coração que vai haver um julgamento, que se você não andar na linha, se Deus não poupou anjo, não vai poupar você. Então, é essa sensação, essa expectação de fogo ardente que Paulo diz, né? Então, o cara vem simplesmente com o argumento que o indígena vai para o inferno porque não aceitou Jesus, porque, cara, isso não tem lógica, isso não combina com a ideia de Deus ser justo, de Deus ser amor, de Deus ser benigno. Aí você vai lá para as bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurado os mansos, porque deles é a terra, bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, a bem-aventurança de Cristo, ela abre uma oportunidade dos tais ao reino de Deus. Ou seja, Jesus está abençoando pessoas pacificadoras. Pacificadores, você pode estar em qualquer lugar do mundo e ser um pacificador, mesmo não seguindo a fé. Você é um pacificador. Então, o que Jesus está falando? Porque, imagina, pessoas como o Schindler, que foi um cara na história dos judeus, um cara excepcional, que ele nem... O interesse dele era vender os talheres fabricados pelos judeus ali. E o cara nem tinha religião, na verdade ele era católico, mas ele era do partido alemão, ele era espião alemão, né? Mas ele era católico, mas aquele católico não praticante, talvez, né? Não tinha fé, não tinha religião de verdade, é só para dizer que não era pagão. E ali o cara é um pacificador, o cara que ele tipo assim, ele deu a vida dele, arriscou a vida dele em prol da salvação de alguns milhares de judeus, né? E bem-aventurado o pacificador. Olha a coragem que esse cara teve, que muitas vezes um padre ou algum religioso não tem. Então, olha onde Jesus está falando, bem-aventurados pacificadores, mansos de espírito. Então, ele tá mostrando pessoas que ao longo da história se posicionaram. A prostituta Raabe, como que ela é contada na Bíblia como alguém que se posicionou em função dos seres humanos, né? Ela podia muito bem, se eu sou uma perdida, eu não vou me meter nisso, não. Ela foi lá, arriscou a vida dela, ela teve compaixão e ela estava no lugar certo, que só ela poderia fazer aquilo. E ela foi e cabalmente cumpriu o ato de misericórdia, arriscando a própria vida. Aí essa mulher morre porque ela é prostituta, Deus vai lançar ela no inferno, sendo que ela teve uma ação, né, não que seja salvo por obras, mas que Deus está disposto a honrar obras também. Você vê que o nome dela é contado para a memória dela. E você quase não vê nome de mulher na Bíblia. Nem na genealogia você só tem nome de homem. E é contado o nome de uma prostituta. Inclusive, ela é uma das... Essa Raabe, ela é descendente... Acho que ela é da linhagem até de Davi, né? Eu não lembro bem a situação, mas ela até é da linhagem de Davi, do rei Davi. Então você percebe, cara, que... tem que ser mais refletido as coisas. A Bíblia diz que Deus é a luz e não existe nele treva nenhuma. E já tem gente dizendo que Deus é capaz de praticar maldade. Se você não encontra maldade em Jesus Cristo, né? A santidade de Deus, então, não existe, né? A palavra santidade, o que significa amor ágape? O que significa Deus é luz e não existe nele treva nenhuma? O que significa? Por que o escritor sagrado teve que dizer isso? Expressar isso, porque talvez ele tenha visto que as pessoas entendiam mal, poderiam compreender mal o Deus do Antigo Testamento.